Agora eu quero que você acompanhe comigo uma revelação da palavra. Vamos lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 26. Eu vou ler um versículo que inclusive eu li no domingo. Crônicas 26. Eu vou ler o que está escrito no versículo 18. Vamos aprender aqui um pouco com a palavra de Deus. E resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isso para tua honra perante o Senhor Deus. Bem, eu expliquei no domingo que o trabalho do rei é dominar e triunfar, transbordar sobre as coisas materiais, enquanto que o trabalho do sacerdote é transbordar nas coisas espirituais. Embora o rei e o sacerdote sejam separados para Deus com a mesma metodologia, que é a unção com óleo, e consagrados ao Senhor, cada um tem função específica. O rei, ele tem que dominar as coisas terrenas e fazer o seu povo, inclusive no palácio, transbordar de bênção e de prosperidade terrena. Enquanto o sacerdote tem a finalidade, a função de fazer o povo transbordar nas coisas espirituais. E Jesus Cristo, que é rei e sacerdote, ele morreu na cruz do Calvário, derramando sangue de rei e o sangue de sacerdote, para nos fazer para Deus como reis e sacerdotes. Por isso que em Apocalipse capítulo 5, coloca para mim na tela por favor, versículo 10, está escrito: para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Aqui é o texto que mostra que Jesus, com seu sangue, nos comprou para Deus homens. Põe o versículo 9 também, vale a pena a gente ler o versículo 9. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então, nós só temos o poder de dominar as coisas terrenas e celestiais, porque Jesus, que é rei e sacerdote, derramou o seu sangue para nos salvar. Quantos aqui creem que o Senhor vai falar conosco através de sua palavra? Crê mesmo de todo o coração? Você está preparado para uma nova mudança no seu coração e na sua mente, na sua maneira de pensar? Então vamos aplaudir agora ao Senhor. Pai querido, a tua palavra vai ser pregada. Venha o Senhor mesmo e use a minha vida com poder, revelação e autoridade. E que esta palavra do reino, que é digna de toda honra e de toda a aceitação, ela mesma vai e prospere naquilo para o qual ela está sendo enviada. Em nome do Senhor Jesus, amém. Diga amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Senta um minutinho, por favor. Vamos estudar um pouco acerca deste homem fora do comum, e que depois acabou pisando na bola por causa de arrogância e prepotência. No entanto, não podemos ignorar os feitos deste rei, do rei
Uzias. Então, quem era o rei Uzias? Quem era este homem? Ele era filho de um rei que pisou na bola com Deus e com a nação. E ele, quando tinha apenas 16 anos, já que o sistema governacional de Israel era uma monarquia nesta época, quando ele tinha 16 anos, ele foi aclamado rei. O povo o pôs no poder apenas com 16 anos. Aqui mesmo em Crônicas, capítulo 26, versículo 3, nós lemos: era Uzias da idade de 16 anos quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Então um cara para reinar 55 anos, ele não foi um rei ruim. Na maioria do tempo ele foi um rei espetacular. Ele não foi um rei ruim, mesmo porque 90% dos reis da antiguidade, eles não reinavam muito tempo, e normalmente eles eram envenenados, eles eram assassinados. Eu vou interromper o vídeo apenas um instante e vou pedir encarecidamente a você, porque para você não custa nada, mas para o canal vai ajudar muito, para que você curta esse vídeo, comente e compartilhe, e também se inscreva. Vamos lá, não custa nada, mas para o canal vai ajudar bastante. E aí o YouTube vai entender que esse assunto é um assunto relevante e vai indicar para mais pessoas. Muito obrigado. Vamos voltar para o vídeo. Muitas vezes pelo irmão mais velho, pelo irmão do meio, que queria ascender o trono, ou por inimigos. Por isso que cada rei em Israel e em Judá tinha uma espécie de copeiro. O que o copeiro fazia? Antes do rei tomar, por exemplo, a sua água, ele ia beber a sua água, aí ele pensava: pode ser que esteja envenenada, bebe primeiro. Você dá risada, mas era assim mesmo. Aí ele dava ao copeiro para beber a água: bebe primeiro. Deixa eu ver se você vai morrer. Você não quer beber, então você pôs veneno na minha água. Bebe, bebe, bebe minha água. E o rei ficava olhando, né? Se o copeiro não morresse, então só aí, então, o rei ia lá e tomava a água. Bom, este rei, ele teve todos os cuidados, porque ele era um rei de guerra. Então ele estava o tempo todo preocupado se alguém fosse matá-lo. E por isso ele também teve vida longa. Ele viveu 71 anos. Para um rei daquela época era muita coisa. E ele ficou no poder 55 anos. Então ele ascendeu o poder e morreu no poder. Ainda mais, veja o tamanho do exército que este rei conseguiu alicerçar para o seu reinado. Capítulo 26, aí eu vou ler do versículo 12 em diante. Vou ler dois versículos, o 12 e o 13. Coloca no meu retorno também. Todo o número dos chefes dos pais, varões valentes, era de 2.600. Quer dizer, só chefes aqui. Quando você vê chefe, está se referindo a homens de grandes patentes, generais, comandantes. Então só de comandante ele tinha, versículo 12, só de comandante ele tinha 2.600 comandantes, chefes, que faziam o quê? Versículo 13. E debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens. Cara, é muita coisa. Para Israel é muita coisa. Ele tinha
quase 3.000 comandantes que comandavam 300.000 homens de frente, de guerra. Por isso que ele se tornou tão grande, por isso que ele conseguiu vencer tantas batalhas. E ainda mais, ele era inventor. Ele era um cara que inventava armas de guerra. Ele não apenas tinha um exército poderoso, como ele inventava armas de guerras. Deixa eu passar essa informação para vocês aqui. Tem uma arma poderosa que a sua invenção foi atribuída aos gregos, principalmente a Dionísio, por volta de 400 depois de Cristo, que é esta arma aqui, olha, catapulta. Eu sei que ela parece de brinquedo, mas é mais ou menos assim mesmo, uma catapulta, ou um trabuco. A gente fala muito isso aqui em São Paulo, né? Trabuco para o revólver, o trabuco, que na verdade é uma atiradora de pedras, e a balista, que atira grandes flechas. A catapulta, que é essa arma aqui, ela é atribuída a Dionísio, aos gregos. Mas o que eu vou mostrar a você agora surpreende, porque esta arma, originalmente, quem a inventou, tanto a catapulta como a balista, foi o Uzias. Vejam aqui no versículo 15, você vê, atribuem a invenção a Dionísio 400 depois de Cristo. O rei Uzias, ele reinou 700 antes de Cristo aproximadamente. Vejam isso. Também fez em Jerusalém máquinas da invenção de engenheiros, que estivessem nas torres, nos cantos, para atirarem flechas, não flechas comuns, grandes flechas e grandes pedras. Como é que o homem vai jogar grandes pedras? Com uma catapulta. Ainda que não tivesse este nome, não é? Observamos aqui, que Uzias, põe o versículo na tela, por favor. Usa a linguagem de hoje aí, Bruno. Em Jerusalém, os seus engenheiros construíram máquinas de guerra que eram postas nas torres e nas esquinas das muralhas, a fim de atirarem flechas e grandes pedras. É lógico, aí a fama de Uzias se espalhou por toda parte e ele se tornou muito poderoso, por um motivo, pois Deus o ajudava. A fama de Uzias se espalhou muito. Veja aí o versículo 8 do mesmo capítulo 26. Acompanhem comigo. O poder de Uzias aumentou e a sua fama se espalhou até o Egito. E por causa disso, e os amonitas lhe pagavam impostos, com medo de serem atacados. Então ele passa a receber recursos de outras nações, porque ele se tornou esse rei poderoso, e o cara não morria, ele não morria, 55 anos no poder. O que ele trouxe para o país? Muita riqueza, muita prosperidade. O que ele trouxe para os seus súditos? Muita riqueza, muita prosperidade. O que ele trouxe para o exército? Muito poder bélico, muita fama, muita riqueza. Então ele se tornou meio que adorado em Israel. Ele se tornou um cara adorado, reconhecido pela nação e temido pelos inimigos.